O que eu farei? Essa é a pergunta que os estatísticos mais se fazem desde que iniciam a graduação. E é por isso que hoje estamos aqui com o Everton, que fez graduação na Universidade Federal de Uberlândia, para batermos um papo sobre sua experiência desde a faculdade ao mercado de trabalho. Everton, por gentileza, você poderia se apresentar para as pessoas te conhecerem? Meu nome é Everton, eu tenho 26 anos, eu sou deficiente visual, graduado em estatística e moro na cidade de Uberlândia. Acho que é basicamente isso. Aham. Você poderia nos contar um pouco de como foi a sua graduação para as pessoas? Muita gente chegando. Eu entrei na faculdade em 2011. Até então eu era uma pessoa vidente. Como assim, vidente? Eu enxergava. Eu tinha Ah, visão. Eu comecei o curso enxergando uhum. e no terceiro período eu perdi a visão. Eu tive boas notas, tive um bom aproveitamento no primeiro, segundo e terceiro período e depois me tornei pessoa com deficiência visual, né? E eu acho que a deficiência visual ela não me impediu de fazer a graduação. Eu continuei com um excelente rendimento. Era um curso que eu gostava bastante, eu tinha muita afinidade com a matemática, com a estatística, e gostei bastante do curso. Então já era algo que já pensava em estatística desde o ensino médio? Fazer Não, estatística? na verdade eu pensava em matemática. Ah, Eu sempre gostei muito de matemática. uhum. Mas o que me motivou primeiro, as pessoas tinham muito preconceito. Hoje eu vejo que é bobagem. Que eu falava que eu queria fazer licenciatura, mas eu podia muito bem ter feito uma licenciatura em matemática. Mas aí as pessoas falavam, mas aí você vai ser professor, você não vai ter outras áreas. Sempre tem, né? E foi bem naquele momento em que a editora Abril fez uma matéria falando que estatística era a profissão do futuro. E eu também fui numa feira de profissões que tinha aqui na cidade, que era organizado pela própria universidade. E o curso que me interessou foi estatística, pelo fato de eu poder... pelo fato do curso ser muito interdisciplinar, né? Eu posso aplicar estatística em todas as áreas do conhecimento. Sim, verdade. Inclusive, essa foi até outra pergunta, que era porque a escolha do curso de estatística. No caso, foi por conta da que você tinha visto a matéria e tinha uma boa prática da matemática, essas coisas, né? Sim, eu sempre fui muito bom em estatística no ensino médio, né? Tanto que eu queria fazer, quer dizer, em matemática, tanto que eu queria fazer o curso de matemática. Sim. Mas pelo fato de eu perceber que tinha muito mais áreas que eu podia migrar, né, na estatística, eu fui para a estatística, por uma pura questão mesmo de afinidade com a área de exatas, matemática. Ah, sim, entendi. No caso, você disse que ali depois do terceiro período foi que teve a deficiência visual e como era a utilização do material didático nos estudos? Essa é uma questão muito complicada, porque os professores eles não estão preparados, né, para dar aulas para uma pessoa com deficiência visual. Então, não existia material adaptado. Então, o que eu fazia era escutar as aulas. E Braille é uma questão muito complicada, porque Braille não permite a escrita de fórmulas extremamente avançadas, como a gente vê na estatística. Então, era basicamente ouvir nos horários de atendimento com os professores. Prova tinha que ser oral, às vezes no computador, né, se fosse alguma coisa mais prática, então eu podia fazer a prova no computador e basicamente foi assim o curso inteiro. Mas aí, como era? Tipo, como foi a acessibilidade dos professores, já que era algo novo para eles? Então, a princípio,
alguns falaram para mim desistir do curso, porque falaram que não tinha condições de eu permanecer, não tinha condições de eu atuar no mercado de trabalho, né? E por puro desconhecimento mesmo da questão Por da ignorância, no deficiência caso, visual. né? Aham, exatamente. Então, eu tive esses problemas com muitos professores, mas teve outros professores que eu me senti mais, como se diz, mais Engraçado. incluído. Sim. Então, foi bem complicado essas questões, sabe, de Uhum. preconceito. Mas e aí, depois que quando terminou a faculdade e os professores que pediram pra tu desistir, falaram alguma coisa? Então, depois que eu passei do quinto período, a maioria, né, me motivou, né, eu tive boas experiências. Uhum. Apenas um professor lá no final do período, no oitavo período, falou que eu deveria repensar na questão de fazer mestrado, porque até então eu queria fazer mestrado. Aí ele falou, eu acho que pelo fato da sua deficiência não tem condições. Então, eu tive, né, essa desmotivação no oitavo período, mas foi apenas de um professor. O Sim. restante sempre me motivou bastante, depois que eles viram o meu potencial. Uhum. Uhum. Bacana. Desde o início você já tem interesse pelo mercado de trabalho? Não, no caso, queria ir para a graduação. Não, na verdade, eu sempre quis dar aulas. Uhum. Até mesmo quando eu entrei no curso, meu objetivo era fazer mestrado e ir para a área acadêmica. Então, eu Uhum. não tinha muito interesse no mercado, mas acabou que aconteceu o contrário. Eu acabei não indo para o mestrado. Foi um dos motivos pelo fato de não ter aqui na minha cidade, então era complicado eu ter que mudar de cidade, assim, eu sou muito apegado aqui, Uhum. e eu não tive muito apoio dos meus pais também para ir para outra cidade. Então Sim. eu acabei ficando e Ah, não indo para o mestrado. E acabei indo para o mercado, né? Encontrei um emprego na área e acabei indo trabalhar na área de estatística um tempo, né? Hoje eu sou servidor público e utilizo pouco estatística, mas eu uhum. já tive muito contato com ele na empresa onde eu trabalhei e nas assessorias que eu fiz também. E Sim. faço de vez em quando. Ah, entendi agora. Você já utilizou algum software? Utiliza de estatística? Então, a questão de software, no início foi bem complicado, porque praticamente nenhum está preparado. Uhum. Dizem que o SAS ele é muito acessível, mas eu nunca tive oportunidade de trabalhar com ele, porque a licença é muito cara, né? Sim. São poucos lugares que tem o SAS. Na minha universidade mesmo não tinha. Uhum. E o que eu mais utilizei mesmo foi o R, que apesar de não ter muita acessibilidade, eu dava meu jeito. Eu conseguia encontrar um jeito para tornar ele acessível. Mas e aí, como era, tipo, a utilização dele? Tipo, já se lembrar de alguns códigos? Não sei. Sim, ele é eu sou muito familiarizado com a linguagem R, né? Uhum. Conheço muitos códigos, mas a questão é que ele não lia o console, então eu não lia o resultado dele. Então o que eu fazia? Eu tinha que ir nos atalhos lá, copiar, selecionar todo o console, copiar e colar num bloco de notas para eu poder ler. Então Ah. era essa a alternativa que eu tive, né? Utilizando o Uhum. leitor de tela, que é o programa que eu utilizo para ler tudo. Ah, sim, entendi. Como foi esse processo de aprendizagem na área de tecnologia? No caso, seria Uhum. dessa forma que você falou, com um leitor de telas. Do leitor de tela. Uhum. Uhum. Eu não sabia nada, né, quando eu fiquei cego, porque eu fiquei cego no terceiro período. Então eu não Uhum. sabia nada
da questão da deficiência visual, eu achava que eu nunca mais poderia usar computador. E dentro da universidade eu tive contato, né, com o CEPAI, o Centro de Estudo, Pesquisa, Extensão e Atendimento Especial. E lá eles me apresentaram uma moça que estava no mestrado e ela conhecia o programa Leitor de Telas. E foi ela que me ensinou todo esse processo, né, de tecnologias. Então, assim, em 3 meses eu já estava super adaptado à questão dos leitores, né? Eu sabia que eu precisava daquilo, então eu me senti meio pressionado, eu acho. Eu aprendi muito, muito rápido, né? A questão da tecnologia assistiva. E, claro, igual eu falei, a maioria dos programas não tem acessibilidade, não tem suporte aos leitores de telas. Mas no R eu dei um jeito. Tanto é que eu fiquei muito tempo, eu tinha uma disciplina de estatística computacional que era basicamente R. E eu tive que fazer ela depois, porque eu não tinha encontrado uma forma de tornar o R acessível. Então eu acabei demorando um pouco para terminar esta disciplina. Entendi. Foi bem complexo. Como foi o mercado de trabalho? Quando foi pro mercado de trabalho? O mercado de trabalho. Sim. Então, a princípio foi super legal. Eu apliquei muito. As empresas, eu acho que no geral ainda tem muito desconhecimento na área de estatística. Então, eu comecei na área de RH e para eles foram tipo uma inovação. Eu comecei a trabalhar com dados de RH, fiz algumas coisas que para mim eram simples, mas para eles foram tipo, uau, que inovação. Tipo uma análise tipo o quê? Análise de cluster. Eu fiz uma análise da pesquisa de clima da empresa. Eu fiz algumas análises multivariadas que eram, né, para mim, porque eu já tinha muito conhecimento da parte de multivariada. Meu TCC foi na parte de multivariada. E para eles foram tipo uma inovação. Uau! Nossa! Foi bem legal as questões. Eu trabalhei com alguns indicadores, fiz algumas análises estatísticas dos indicadores e, né, coisas que eles nem imaginavam. Então eu achei que nesse aspecto foi bem legal. No entanto, eu acho que as empresas ainda não estão preparadas para receber pessoas com deficiência. Então eu tive muita dificuldade nessas questões de acessibilidade, né? Tanto de sistemas que não são acessíveis, quanto em questão de atitude, achar que a pessoa não é capaz, essas coisas assim. Vamos lá, você fez a faculdade, terminou a faculdade quando mesmo? Eu consegui a facilidade de terminar nos 5 anos. Comecei em 2011, início de 2011, terminei no final de 2015. Aí depois que terminou, você já foi para essa empresa ou não? Não, eu fiquei um tempo desempregado, sem fazer nada. Fiquei tipo uns 7 meses. Porque, igual eu falei, meu objetivo era mestrado. Aí, a princípio, meus pais falaram, deixa para depois. Aí eu falei, vou deixar para depois. Aí eu estava muito triste, muito desmotivado. Aí surgiu essa oportunidade, eu fui fazer a entrevista e a diretora da empresa gostou muito de mim e acabou me contratando. Então foram 7 meses que eu fiquei sem fazer nada. Aí eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, né? Sim. E depois passei num concurso da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje em dia eu tô lá, mas eu peguei também, durante esse tempo, algumas assessorias estatísticas de mestrado, de TCC, de doutorado. Enfim, eu peguei uns trabalhos bem legais. Legal, bacana. Parte de análise gráfica, como que você fazia? As pessoas terem mais ou menos noção. Análise gráfica.
Porque tudo que você faz, né, em gráfico, você pode expressar de outras formas. Por exemplo, em tabelas. Ou, às vezes, por exemplo, na análise de regressão, existem outras alternativas. Porque, geralmente, você faz análise de resíduos graficamente. Mas existem análises formais através de testes estatísticos. Então, eu sempre preferi fazer essas análises mais formais. Então, existem outras alternativas, né? O curso de estatística, eu acho que o que eu menos vi lá no curso foi gráfico. Eu acho que a gente vê mais fórmulas, mais, né, a teoria do que gráficos, né? É muita teoria. As pessoas acham que estatística é gráfico, mas é muito pouco gráfico que a gente vê no curso. Né? Sim. No caso desses trabalhos que você fazia à parte para as pessoas, era estatística descritiva, a parte de... Qual foi o trabalho tipo, mais assim que você achou desafiador das que você fez? Desafiador? Sim. Então, eu acho que nenhum, porque geralmente são coisas que a gente vê no curso, né? Eu nunca cheguei a pegar algo assim tão bizarro. Então, geralmente era mais análise multivariada, análise de regressão. A análise de regressão foi o que eu mais peguei, né? Ah, meu Deus. O que mais tem. As disciplinas são muito complicadas. Essas disciplinas são muito complicadas. Eu ainda estou no 5º período. Análise de regressão? Multivariada. Que estão fazendo... Análise de regressão foi no 5º período, né, que eu vi. E multivariada acho que foi lá no 7º período. Eu, particularmente, não achei nada complicado. Até mesmo porque são coisas muito práticas, você consegue entender muito bem na prática. Então, para mim, eu não achei nada complexo. Né? Como dizem que, tipo, então, até... Você olha para as variáveis e você vê que você pode aplicar aquilo. Então, porque falam muito que, tipo, estatística é mais até o 4º, é muita teoria. Aí, no finalzinho, é que eles colocam alguma coisa prática, né? Tipo, é o que eu escutei. Exatamente. Assim, não foge da teoria. A teoria tem. São teorias bem pesadas. Mas você vê muita questão da aplicação também. Quais disciplinas da universidade você mais aplica na sua área? Tipo, quando está na empresa, no caso. Eu acho que descritiva, né, que é fundamental. É o que todo mundo fala. É o que todo mundo fala que está no mercado. Às vezes, descritiva faz todo o sentido. Não adianta se fazer uma coisa complexa, sendo que você nem fez a descritiva. Análise de regressão e análise multivariada também é muito importante. Então, basicamente essa. Qual foi as principais dificuldades como estatístico dentre as empresas e áreas que você já passou? Nossa, para mim foi a questão mesmo da acessibilidade. Porque o resto, eu acho que foi tudo muito complexo. Assim, tem a seguinte questão. As empresas, elas contratam outras pessoas de outras áreas para realizar trabalho que estatísticos fazem também. Então, às vezes, nós temos muito mais conhecimento do que essas pessoas, mas essas pessoas elas têm mais lábia. Então, esse foi uma barreira que eu encontrei, sabe? Eu via que as pessoas ali da área da computação faziam muita coisa errada. Sabe aquela história de você torturar os dados até que eles confessem algo? Então, eu via que era muita coisa ali que era realmente manipulada, mas por eles terem uma lábia forte, eles tinham mais credibilidade do que nós, que fizemos o curso e que realmente entendemos aquilo. Né? Para mim, a área da computação é tipo assim, não deu certo probabilística, faz árvore de regressão. Pelo menos era o que aconteceu na empresa que eu trabalhei. Tudo. Não dava certo regressão logística, nada probabilístico.
Eles jogavam na árvore de decisão. E, impressionantemente, tudo lá dava certo. Do nada, magicamente. Tudo que você imaginar. Eles pegavam aquelas variáveis mais esquisitas do mundo e dava certo. Enfim, né? Se eles Aí manipulando tudo. naquela carta, tudo bem. Porém, eu não acredito. Oh, meu Deus. E quem não entende, né? Acredita. Acha que tá tudo lindo, maravilhoso. Exatamente. Você sentiu algum tipo de preconceito por tentar fazer um curso que normalmente tem poucos adeptos? Sempre tem, né? Uhum. As pessoas acham que estatística é uma disciplina. Elas têm essa ideia, né? Porque é uma disciplina básica na maioria dos cursos. Inclusive, eu lembro muito bem de um rapaz, né, que era meu colega, ele chegou em mim e falou: por que você acha que a gente faz estatística e medicina? No caso, ele fazia medicina. Ele falou: é para a gente nunca precisar de um estatístico. E ele reprovou na disciplina de estatística. E não é bem assim, porque a estatística que eles veem é uma estatística muito básica. Uhum. Apesar do nome ser bioestatística, o que eles veem é muito fora de bioestatística. Eles não veem disciplinas que são fundamentais, eles veem análise de regressão de uma forma muito superficial, eles não veem multivariada, né? Eles não veem questão de prevalência, incidência, esse tipo de coisa. Então é muito restrito, sabe? E eles acham que, tipo, né, aquela disciplina que eles veem é estatística. A maioria tem essa ideia de que estatística é uma disciplina. Isso não é verdade. Estatística é uma ciência. E uma ciência muito ampla. Exatamente. A gente cansa de ver, já entrei em Uber falar: faz que curso? Aí o estatística, mas estatística não é uma disciplina. Eu disse: não, estatística é um curso que é 4 anos ou mais. Sim. Das pessoas que entraram contigo, entraram com outras pessoas da tua turma. Porque, tipo, aqui mesmo, entre 60 fica 5. Sim. E como foi na turma que você entrou? Olha, eu não sei analisar, mas eu acho que foi isso mesmo. Devem ter entrado 30 e saído 5, que formou no tempo certo, nos 5 anos, foi eu e mais uma pessoa. O resto ficou para trás ou desistiu, mas deve ter sido mais ou menos isso mesmo, umas 5 pessoas da minha turma. Normalmente é pesado. Só fica quem aguenta mesmo. O que você pode dizer para quem está iniciando o curso, e por ser um curso não muito fácil, como sabemos, estatisticamente falando, com relação à quantidade de formados, e sabendo nós de graduação, que não é as mesmas maravilhas, como imaginamos quando passamos do Enem, né? O que você poderia dizer para essas pessoas que estão aí iniciando o curso? Que é um curso que vale muito a pena, mas você tem que gostar bastante. Então, se você gosta do curso, vale muito a pena continuar. Realmente é um curso que você tem aplicações práticas em diversas áreas do conhecimento. E as empresas hoje em dia estão procurando conhecimento em análise de dados. Hoje não tem nenhuma empresa que não se preocupa com essa questão, né, de dados, de tratamento de dados, de análise de dados. Então, o profissional formado em estatística, ele com certeza tem um emprego garantido, né, desde que ele seja um bom profissional. Então, vale a pena continuar se você gosta do curso, se é isso mesmo que você quer. É um curso difícil? Mas, né, eu acho que vale a pena, mesmo se você reprovar algumas disciplinas e tudo mais. Continue no curso, porque é um curso que vale muito, mas muito a pena. Como você poderia dizer para as pessoas, no caso, tipo eu nunca lidei com, tipo, alguém que tem essa deficiência visual em um curso, nem muito difícil a gente ver na universidade. Como você acha que as pessoas deveriam tratar melhor, ou como deveriam se posicionar em relação a uma pessoa assim, quando tiver próximo, algo do tipo, em relação na universidade, na graduação? Como pode ajudar, como pode ser solícito? Sim, as pessoas têm muito essa
essa ideia, né, de que é alguma coisa diferente, eles têm que tratar de uma forma diferente, mas isso não é verdade, né? Uhum. Somos pessoas normais, devemos ser tratados de forma normal. Então, né, não tem muito segredo. Trate a pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa, né? Não trate ela como se ela fosse uma pessoa incapaz ou uma pessoa coitadinha. Sim. Eu acho que é basicamente isso. São pessoas normais, são pessoas iguais a qualquer outra. Uhum. É importante falar isso para as pessoas, principalmente para quem está vendo, porque acredito que, querendo ou não, há preconceito da maioria das pessoas. Então, acredito que posso mais abrir a visão das pessoas que realmente não tem nenhuma diferença, a diferença é só física e que todo mundo é igual e é importante as pessoas se colocarem no lugar do outro, né? Enfim, para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube que já tem alguns meses, né? Tem um mês só. Tem um mês que acho que eu te conheci no vídeo que eu vi no grupo do Facebook. Que aí eu vi e achei bastante interessante. Aí comecei a assistir e ver. Aí você poderia falar para as pessoas melhor como é, mais ou menos, quais são os assuntos que você vai abordar lá no seu canal para as pessoas te seguirem. Meu canal se chama Incrivelmente Cego e, a princípio, eu comecei a falar sobre a questão da inclusão, da acessibilidade, da deficiência visual e todos esses aspectos. E, futuramente, eu também pretendo falar um pouquinho sobre, né, como ensinar pessoas deficientes visuais, como ensinar estatística a pessoas que têm deficiência visual. E eu quero abordar muito a questão estatística, né? Quero abordar assuntos trazendo estatística, quero fazer isso de forma totalmente descomplicada, quero fazer isso de forma que todas as pessoas entendam, independente se a pessoa enxerga ou não. Provavelmente eu vou demorar um pouco a fazer esses trabalhos, né, relacionados à estatística, porque a gente está em isolamento, eu preciso ir atrás, né, de livros, de materiais, mas esse é um projeto que eu tenho para o futuro, falar um pouquinho sobre estatística, trazer assuntos que sejam de relevância, né, como racismo, feminicídio, né, e são assuntos que eu me interesso muito, essas questões sociais. E é isso, basicamente, o meu canal. Sim, então, quem quiser se inscrever, quem quiser conhecer, né, chama Incrivelmente Cego. Tá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, então, que no caso aqui do vídeo do YouTube. Então, quem tiver interesse, quem quiser acompanhar, ver como é, um breve spoiler aí para as pessoas, que é sobre a parte dos emojis, né? Que eu vi um vídeo lá. Sim. Parte dos emojis. Achei bastante legal. Então, quem quiser ver... Pode falar. Por ironia do destino, eu fiz esse vídeo, né, falando sobre emojis. Aí, passou uns 4 dias depois, atualizou o sistema e eu não estou conseguindo ter acesso a nenhum emoji. Então, tá vendo a importância de falar sobre esses assuntos? Porque esse é um erro que não podia ter acontecido, né? E eu espero que seja corrigido rapidamente. Sim. Enfim, vou deixar a descrição, então passem lá, se inscrevam lá, que são realmente vídeos muito legais, muito bacanas. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Everton? Não, acho que eu falei tudo. Eu acho que, né, eu não me arrependo de ter feito curso. Foi um curso que eu aproveito bastante, tenho muito conhecimento. Qualquer área que eu queira seguir, né, vai ser importante ter esse conhecimento. Então, acho que vale muito a pena um curso. É um curso muito, muito legal. Eu gostei bastante. Sim, gostaria de agradecer, Everton, a você por ter se disponibilizado, por ter falado conosco, ter mostrado sobre como é para você. E foi muito importante para mim essa entrevista e gostaria muito de agradecer a você. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Espero que tenha gostado. Tchau.